Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos desvendar um fenômeno contemporâneo que tem gerado debates e perplexidade: as bonecas reborn. Se você tem acompanhado as redes sociais ou noticiários, certamente já se deparou com as imagens dessas bonecas ultra-realistas. Elas são tão impressionantes que, em alguns casos, são tratadas com a mesma devoção dedicada a um bebê de verdade. Montam-se quartos, celebram-se aniversários, e a linha entre a ficção e a realidade parece se borrar de maneiras fascinantes e por vezes perturbadoras. Afinal, o que motiva esse comportamento? É apenas um passatempo peculiar? Uma forma de terapia para preencher um vazio emocional? Ou estamos tocando em algo mais profundo, algo que reside nas camadas mais recônditas da psique humana? Para tentar responder a essas perguntas, faremos uma viagem no tempo e convidaremos o pai da psicanálise, Sigmund Freud, para nos guiar. Através de seus conceitos revolucionários como o inconsciente, os mecanismos de defesa, as pulsões e o luto, buscaremos uma compreensão que vai além do visível. Preparem-se para uma imersão no pensamento freudiano e em como ele ilumina as complexas relações humanas com os objetos e com a própria realidade. Segmento 1. As bonecas reborn e o conceito freudiano do inquietante. Para iniciar nossa análise freudiana, precisamos entender a natureza dessas bonecas. As reborn são obras de arte, meticulosamente criadas para replicar a aparência e as sensações de um recém-nascido. Elas possuem peso, textura de pele com veias e manchinhas, e algumas chegam a ter mecanismos que simulam batimentos cardíacos e a respiração. É um nível de realismo que beira o assombroso, e é justamente nesse realismo extremo que reside um dos pontos mais férteis para a psicanálise freudiana: o conceito do inquietante, unheimlich. Embora o ensaio de Freud sobre o estranho não esteja entre os volumes que você me forneceu, sua essência perpassa toda a sua obra e é fundamental para entender a resposta humana a objetos como esses. O inquietante surge quando algo que deveria ser familiar e íntimo, heimlich, em alemão, significa também secreto, íntimo, se revela estranho, desconfortável e até mesmo aterrorizante. É a sensação de que algo que parecia seguro e conhecido de repente se torna ameaçador, ou vice-versa. Pensemos nas bonecas reborn. Elas são feitas para serem reconfortantes, para evocar a doçura de um bebê. No entanto, sua perfeição, quase humana, combinada com o fato de serem inanimadas, pode disparar uma angústia peculiar. É o quase humano que nos perturba, porque ele nos remete ao que é familiar, mas ao mesmo tempo nos confronta com sua falta de vida, sua imobilidade, seu silêncio. Como Freud explicaria, isso pode ser um retorno do reprimido. Fantasias e medos da infância, talvez relacionados a bonecas que pareciam ter vida própria, ou a experiências com a morte e a inanimidade, podem ressurgir de forma disfarçada. O psiquiatra na transcrição menciona que algumas bonecas são bem realistas, mas outras são bem feias, lembrando o Chucky ou o Dobby. Essas figuras que se aproximam do grotesco ou do monstruoso intensificam ainda mais a sensação de inquietante. Elas ativam medos mais arcaicos e podem nos remeter à ambivalência humana entre o amor e o ódio, entre o cuidado e a destruição. A boneca, nesse sentido, não é apenas um objeto, mas um catalisador de emoções complexas, muitas delas inconscientes. Segmento 2. O aparelho psíquico e os mecanismos de defesa em ação. Agora, vamos mergulhar na estrutura da mente, conforme Freud a concebeu, para entender os mecanismos de defesa. Para Freud, o psiquismo é um palco onde as diferentes instâncias, o id, o ego e o superego, interagem, e onde os conflitos internos são incessantemente trabalhados. Os mecanismos de defesa são operações inconscientes do ego, destinadas a proteger o indivíduo de angústias e ameaças internas ou externas. Nos casos mais extremos de apego às bonecas reborn, esses mecanismos se tornam evidentes. Negação. O psiquiatra observa que a pessoa perdeu completamente o juízo crítico e realmente acredita que a boneca é um ser humano com direitos.
como no caso de pessoas querendo entrar na justiça pedindo pensão para uma boneca. Essa é uma forma dramática de negação da realidade. Em Esboço de Psicanálise, 1938, Freud descreve o ego como a instância que mantém a relação com o mundo exterior e que é responsável pela percepção da realidade. A negação ocorre quando o ego se recusa a aceitar uma realidade externa que é percebida como intolerável. A dor da infertilidade, a impossibilidade de ter um filho biológico ou a dor avassaladora de uma perda real podem ser tão intensas que a mente inconscientemente opta por criar uma realidade alternativa onde essa dor não existe. A boneca, então, se torna a prova material dessa realidade negada, permitindo ao indivíduo manter uma fantasia que o protege de um confronto com uma verdade brutal. Projeção. O psiquiatra menciona que a pessoa projeta na boneca desejos e fantasias relacionados à maternidade. A projeção, para Freud, é um mecanismo pelo qual sentimentos, impulsos ou desejos que o indivíduo considera inaceitáveis ou perturbadores em si mesmo são atribuídos a outra pessoa ou objeto. Em Sobre a Psicopatologia da Vida Cotidiana, 1901, embora o foco principal seja nos lapsos e esquecimentos, a obra ilustra a constante atividade do inconsciente em nosso dia a dia. No contexto das bonecas Reborn, a projeção permite que o sujeito externalize seus anseios mais profundos de maternidade ou paternidade, seus ideais de cuidado e amor incondicional, que talvez não encontrem um objeto real para sua satisfação. A boneca torna-se um receptáculo passivo para esses impulsos, permitindo que a pessoa os vivencie sem o risco das complexidades e desafios de uma relação humana real. Regressão. A observação de que a pessoa retorna a comportamentos infantis, como brincar de boneca, mas com uma intensidade adulta, aponta diretamente para a regressão. Em Além do Princípio do Prazer, 1920, Freud introduz a ideia da compulsão à repetição, a tendência do psiquismo a reviver experiências passadas, mesmo as traumáticas. A regressão é um retorno a um estágio anterior do desenvolvimento psicossexual para evitar a angústia ou o conflito de um estágio atual. Brincar com bonecas é uma atividade fundamental na infância, permitindo o ensaio de papéis e a elaboração de fantasias. Quando adultos regridem a essa atividade com tamanha intensidade, pode ser um sinal de que estão buscando o conforto, a simplicidade ou o controle que associam à infância. Talvez para escapar das complexidades e frustrações da vida adulta, ou para tentar resolver conflitos de seu próprio desenvolvimento que permaneceram inacabados. Sublimação. É importante notar que Freud não veria o fenômeno apenas pelo viés patológico. Nos casos em que a boneca é vista como apenas uma expressão de arte e colecionismo, ou um hobby recreativo, Freud poderia interpretar isso como uma sublimação. Em suas obras sobre a sexualidade, como 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905, Freud descreve a sublimação como um processo pelo qual a energia das pulsões, libido, é desviada de seus objetivos sexuais ou agressivos originais e canalizada para fins socialmente aceitáveis e culturalmente valorizados, como a arte, a ciência ou o trabalho. A meticulosa criação, a coleção e a fotografia das bonecas poderiam ser formas altamente sublimadas de expressar a criatividade, o desejo de nutrir e até mesmo impulsos de controle, mas de uma maneira socialmente produtiva e sem conflitos. Segmento 4. O luto patológico e a busca do objeto de amor. Um dos pontos mais sensíveis e psicanaliticamente ricos do fenômeno das bonecas Reborn é sua conexão com o luto não elaborado, ou luto patológico. O psiquiatra destaca que mulheres que sofreram perdas ou não puderam ter filhos biológicos podem encontrar nas bonecas uma forma de lidar com essa dor. Freud, embora o volume específico, Luto e Melancolia, não esteja na sua lista, aborda o tema do luto e da perda de objeto de diversas formas em sua obra. Por exemplo, em O Mal-Estar na Civilização, 1930, ele discute a inerente infelicidade humana e a busca por alívio do sofrimento, que muitas vezes se manifesta através de substituições e fantasias. O luto normal é um processo psíquico, ativo, um trabalho do luto, no qual o indivíduo, gradualmente e de forma dolorosa,
desinveste a libido do objeto perdido. É um processo de elaboração que permite a aceitação da realidade da perda e a reinvestimento da energia em novos objetos ou interesses. No luto patológico, esse processo é interrompido ou distorcido. A libido permanece fixada no objeto perdido, impedindo o indivíduo de se desvincular e seguir em frente. A boneca Reborn, nesse cenário, assume o papel de um objeto substituto, idealizado. Ela se torna a representação concreta do filho perdido ou do filho que nunca pôde existir. Para a mulher que vive essa dor, a boneca pode oferecer um consolo imediato, uma ilusão de preenchimento do vazio. Ela pode se permitir vivenciar a maternidade que lhe foi negada através de um objeto que, ao menos em sua aparência, simula o filho desejado. No entanto, o problema surge quando esse mecanismo substitui o processo saudável de luto. Em vez de ser uma ponte para a elaboração, a boneca se torna uma barreira. Ela impede que a dor real seja confrontada, que a perda seja aceita e que a energia libidinal seja liberada para se ligar a novas relações e interesses no mundo real. A pessoa permanece em um estado de luto crônico, vivendo em uma realidade paralela, onde a fantasia do filho perfeito e presente impede o contato com a realidade da ausência. A maternidade de bebês reborn, mencionada no vídeo, pode ser vista como um ritual repetitivo que busca reviver e, talvez, corrigir uma experiência de perda. Segmento 5. A realidade psíquica e o papel terapêutico. A psicanálise freudiana sempre fez uma distinção crucial entre a realidade psíquica e a realidade material. Para Freud, o que importa não é apenas o que acontece no mundo externo, mas como o indivíduo percebe, interpreta e vivencia essa realidade em seu mundo interno. Nos casos extremos, como o de uma adolescente que levou a boneca a um hospital de verdade, ou casais que brigam na justiça pela guarda da boneca, estamos diante de uma ruptura significativa entre essas duas realidades. Em Esboço de Psicanálise, 1938, Freud descreve o ego como a parte do aparelho psíquico que está em contato com a realidade externa e que busca o princípio da realidade. Quando o ego falha em sua função de testar a realidade, a pessoa pode cair em um estado delirante, onde suas fantasias e desejos internos se tornam indistinguíveis da realidade objetiva. É nesse ponto que a excepcionalidade de um problema, realmente psiquiátrico, se manifesta. Felizmente, como o psiquiatra no vídeo aponta, o tratamento é fundamental. A psicanálise, através da psicoterapia, buscaria ajudar o indivíduo a explorar as raízes inconscientes desse apego excessivo. O objetivo seria desvendar os conflitos, as perdas e os desejos não elaborados que impulsionam o comportamento. Ao trazer esses conteúdos à consciência, o indivíduo pode começar a processá-los de forma mais saudável, a diferenciar a realidade material da psíquica e a encontrar novas formas de lidar com suas dores e necessidades emocionais, sem depender exclusivamente de um objeto substituto. A medicação, se necessária, atuaria no alívio sintomático, mas a compreensão profunda viria da análise. Concluindo, o fenômeno das bonecas Reborn, por mais inusitado que pareça, é um microcosmo fascinante da complexidade da mente humana. Através das lentes de Sigmund Freud, podemos vislumbrar as intrincadas danças do inconsciente, os mecanismos de defesa operando para proteger o eu e as profundas dores que podem levar à busca por consolo em objetos substitutos. A psicanálise nos convida a ir além do julgamento superficial e a buscar a compreensão, a empatia. A linha entre hobby, arte, terapia e sintoma é tênue, e a diferenciação reside no impacto que esse comportamento tem na vida funcional e na conexão da pessoa com a realidade. E você, o que achou dessa análise freudiana? O que esse fenômeno te faz pensar sobre a psique humana? Sua opinião é muito valiosa. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas ideias e, se este vídeo trouxe novas perspectivas, por favor, deixe seu like. Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos e ative o sininho. Sua participação fortalece a nossa comunidade. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima jornada pelo inconsciente.